Estamos aqui hoje iniciando um trabalho de parceria, né? Uma parceria da Emater Rondônia, através do escritório regional aqui de Rolim de Moura. Eu me chamo Paulo, sou o gerente regional da Emater aqui na Zona da Mata, o escritório localizado em Rolim de Moura. E nós iniciamos uma parceria com a Amazon através do Ruralcast. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sobre cafeicultura, né? Essa atividade que está em expansão no estado de Rondônia, atividade muito lucrativa, muito gratificante, bonita e tem dado bons retornos, tanto para o produtor rural quanto para a cidade, né? Porque tem dado lucro, né? Uma atividade aí lucrativa no meio rural e tem trazido economia e riqueza para a nossa região, principalmente a região da Zona da Mata, que é a maior produtora de café do estado de Rondônia. E nós estamos aqui com um colega de trabalho de extensão rural, né, o Fogaça, e que vai, né, experiente aí, que vai estar falando com nós e explicando para nós e batendo papo com a gente sobre lavouras de café. Então, Paulo, eu me chamo Isaac Fogaça, né, sou engenheiro agrônomo, extensionista da Emater, tive a grata satisfação de participar, né, dessa mudança, dessa transformação da cafeicultura do nosso estado, né, onde a gente saiu de um café seminal para um café clonal, né. Além de extensionista da Emater, também sou produtor, né, de café, então a gente tem a parte técnica e lá na propriedade também a gente sabe os desafios. Sofre um pouco. Os desafios do dia a dia. Então, assim, é muito gratificante, né, a gente poder participar no processo da cafeicultura, contribuir, né, com conhecimento e principalmente, né, fazendo parte, né, do desenvolvimento, né, desse negócio tão importante para o nosso estado de Rondônia. E hoje, né, Fogaça, nós temos a oportunidade de estar aqui nesse Ruralcast, né, de uma forma diferente de fazer extensão rural, de dar assistência, de levar informação, né, através da tecnologia, coisa que já está dentro da cafeicultura, né? Isso é importante, interessante. Com certeza, Paulo. A gente se lembra, né, eu particularmente, quando a gente iniciou a cafeicultura clonal em Rolim de Moura, eu me lembro bem, foi no ano de 2011 que eu tive a oportunidade de acompanhar o primeiro produtor, né, que acreditou, né, e fez a implantação da sua lavoura. Então, esses meios de comunicação não existiam naquele tempo, né? E a gente, naquela época, com a tecnologia um pouco inferior, a gente teve um sucesso muito grande, né? Tivemos altas produtividades, né? Primeira safra foi histórica, né? 156 sacas de café colhido em 1 hectare, né? Então, assim... Rapaz, você já pensou sair daquilo que a gente tinha, né? 15, 16, locais bons, né? 20 no máximo, para 150 é um salto aí de quase 100%, né? E isso foi... Quase 100 não, quase 1000%. E isso foi tão empolgante, Paulo, que contagiou, né, os demais produtores. A gente pôde demonstrar isso para os produtores, levar, e eles conheceram, né, viram que era possível, né, que quando a gente falava nesses números, realmente parecia, né, algo inatingível, mas pelo contrário, né, foi passivo, né, de acontecer. E aí tem todo um porquê, né? Como que se chega numa produtividade dessa, né? Quais os caminhos que a gente tem que trilhar? Porque assim, quando a gente fala em atividade de 150 sacas, e vamos falar aqui, até talvez colocar o carro na frente dos boi, de falar de lucro, né? Café esse ano chegou a R$1.500, R$1.600, né? E um custo aí de aproximadamente R$450, R$500, de repente a gente pode até aprimorar mais esse valor aí, você que é mais expert no café, né? Lá na Emater eu trabalho bastante com peixe, mas hoje eu tô atuando na parte administrativa. Então isso enche os olhos de muita gente, né, pro investimento. E daí tem que ter um certo tipo de cuidado, né? A gente tem que trabalhar essa situação com um certo tipo de cuidado, né? E esse tipo de cuidado aí são critérios técnicos que o produtor rural ou o investidor tem que tomar, né? Tem que ter cuidado, planejamento e tal, para chegar nisso. Porque lá atrás não, lá atrás foi com experiência, né? Se a gente pegar esse café clonal aí, eu me recordo, Fogaça, eu sou de Alta Floresta, mas hoje eu trabalho em Rolim.
eu me recordo que os produtores começaram a experimentar e quebrar a cara, já trocaram clone, já trocaram irrigação, já plantou em lugar errado, plantou de forma errada, plantou com espaçamento errado, né? Então isso tudo a gente tem que estar analisando, né? E nós estamos agora no momento certo de estar informando isso para o produtor rural, porque é o momento que a gente tem visto que tem muita gente plantando, muita demanda de muda nos viveiros, e daí existe uma vasta quantidade de clones, uma vasta quantidade de clones aí, né? E um é bom, o outro não é bom, o vizinho falou que é esse, eu ouvi falar lá em Novo Horizonte que é esse, eu ouvi falar lá em Brasilândia que é aquele, que é o 08, que é o 25, que é o P42, que é o P50, que é o, né, o R22, que é o AS10, é o AS2, então a gente tem vários clones, então, e várias formas, e vários espaçamentos, que é 2,5 por 1, que é do 3 por 80. Então, assim, a gente tem que estar orientando as melhores formas, né? E esses primeiros cuidados, né? Correto. E trazendo isso para hoje, a gente observa que a gente tem que produzir mais em menos área. Em menos, com certeza. E aí, até mesmo pela pressão que nós estamos recebendo do impacto ambiental, né? No passado a gente tinha um café, eu me recordo, eu acho que andava de trator grande no meio da rua do café, assim. Hoje não, hoje você entra numa lavoura maior aí, você não consegue nem passar direito dentro dela. Então, isso aí é a tecnologia, né? A gente fazer o básico bem feito, né? Buscar acompanhar as melhorias que existem. E uma coisa principal, Paulo, o produtor, ele tem que ter um técnico, né? De preferência, né? Principalmente aqueles que não é tão experiente na cafeicultura. O interessante é ter um técnico para seguir as orientações, e aí a gente traz para a nossa realidade hoje do café, a gente tem uma seleção que ocorreu naturalmente dos clones. Então hoje a gente tem uma base genética aí que a gente poderia dizer que Rondônia hoje se concentrou em uma meia dúzia de clones, talvez até menos, né? E aí, esses clones têm mostrado alta produtividade, mas a gente sempre alerta o produtor um certo cuidado, que tem não que ter, né? pode estreitar a base genética, né? Então, plantar poucos clones é um risco muito grande, né? E a gente tem hoje materiais disponíveis de alta produtividade, né? De boa adaptabilidade à nossa região, e que não é interessante estreitar a base e plantar poucos clones. O Fogaça, assim, nós temos a obrigação de estar informando o produtor desse assunto que você falou, de procurar um técnico. E a Emater Rondônia tem técnicos, principalmente na nossa região, em todos os escritórios, em todos os municípios e lá no distrito de Zidolândia. Mas a Emater Rondônia tem técnicos em todo o estado de Rondônia, e aonde não tem técnico específico para cafeicultura, né, a gente está criando uma rede de transmissão de informação, né, e a gente pode estar, a direção da Emater, através do nosso presidente Luiz Cláudio, né, tem conversado com nós, a gente pode estar, o Fogaça vai atender lá em Cabixi, possibilidade, né, a gente pode estar andando de um município para o outro, tá indo o técnico lá da orientação, para o produtor ter esse cuidado na hora de investir, porque é um custo alto de plantio, né, o dinheiro que gasta. Então a gente, a mesma pressão que nós temos hoje para produzir mais em menos lugar, nós temos para não errar e não gastar dinheiro, né? Porque não aceita erro, nós não podemos ter uma nova acerola no café, né? Então o cara plantou um café, esperou 2 anos para ele começar a produzir, né? Que ele vai ter uma produção boa no segundo ano, e daí quando ele vai começar a produzir, ele não produziu porque teve um erro de escolha lá atrás, né? Ou coisa assim. Então tem que ter essa informação, isso é bastante importante, né, no meu ponto de vista. Com certeza, Paulo. Hoje a tecnologia permite, né, você estar num ponto e abranger, né, uma região, alguns colegas, produtores que estão distante. Exatamente. Né? E aí, Paulo, quando a gente busca essa informação para errar o menos possível, é justamente isso aí. A gente, às vezes, na extensão, você se depara com algumas situações que você tem que corrigir hoje, mas poderia ter sido feito, né, de uma maneira mais adequada lá no início. Para falar um pouquinho do início, né, que todo cafeicultor, tanto que já está na atividade ou que está interessado a entrar, né,
Eu destaco aqui uma questão fundamental, além daquilo que a gente já vem falando, que é disponibilidade de água. A gente tem que ter... Esse fator é limitante para a cafeicultura clonal, né? E aí, quando a gente fala de disponibilidade de água, a gente tem que atrelar também com escolha da área, né? O mais próximo também, para não onerar o custo da irrigação, né? A gente tem que ter disponível também condição dessa irrigação funcional, ou seja, a gente tem que ter energia também, disponibilidade, né? E tudo isso aí aliado também a dentro de um planejamento, né? Que se faz para a cafeicultura, é a questão da mão de obra, né? É comum às vezes o produtor plantar um pouco além da sua capacidade, né? E muitas das vezes ele se vê apurado porque falta, né, aquela mão de obra ali para um determinado momento, como a gente está passando agora, né, uma escassez de mão de obra. Então, assim, dentro do planejamento, averiguar, né, com bastante calma, qual é a mão de obra que a gente tem disponível, quantas plantas a gente pode estar fazendo a implantação para não ter esses problemas. Fogaça, é interessante uma coisa que você falou aí, né? No passado, quando o produtor rural ia fazer uma roça, né? Então, a roça, aonde que era a roça? Na fundiária. E hoje, aonde que é a roça? Perto da água e da energia. Próximo. Mudou tudo. A regra é essa. A regra é essa. Pode ser na frente, do lado, no fundo, não importa. Mas é próximo da água e da energia. E essa água a gente também tem que ter um certo cuidado, né? Por isso que é importante a gente tá falando, porque a gente sabe que tem tanta legislação como cuidado com o uso da água para a gente não acabar com a água usando ela de forma desonerada, né? É um certo cuidado que eu tenho, porque eu considero o bem maior, tanto para a agricultura quanto para a vida, né? O bem maior é a água. Claro, a gente tem o ar, tem tudo, mas a água é muito importante, né? São vários fatores que proporcionam a gente viver na terra e as plantas e os outros seres, né? Os outros animais. Mas voltando aqui para o café, né? É muito interessante o que você está falando de planejamento, de escolhas. Eu me recordo, lá atrás, eu atendi algumas propriedades em 2009, quando eu entrei, e foi quando estava começando a irrigação, né? Nas lavouras de café, e ainda era o café seminal, né? Que era um café que não tinha esse melhoramento, que não tinha sido feito escolhas, escolhas de clones, né? E daí a gente via que os produtores trabalhavam com canhão de irrigação, né? Aquelas irrigações de canhão, e às vezes o produtor passava o dia inteiro carregando cano, trocando setor. Hoje a gente pode ver várias tecnologias, isso tudo fez parte do desenvolvimento, né? Hoje a gente tem irrigação automatizada, irrigação por gotejamento, irrigação por aspersão, microaspersão, né? Mangueiras excelentes aí, que aguenta pressão, né? Alguns casos estão até diminuindo questão de cano, passando para irrigação com mangueira. Então tem N forma de irrigar, N forma, mas eu gosto de chamar atenção, Fogaça, para sempre estar buscando fazer o certo. O produtor buscando fazer o certo. Por quê? Porque o investimento é alto. Então eu não posso errar, eu não posso testar mais, já está testado. Já teve gente que testou, teve a Embrapa que pesquisou, teve a Emater que trouxe testes de clone, que trouxe testes de tipo de irrigação, que trouxe testes de espaçamento, posição para a planta, né? Então isso tudo a gente tem que estar cuidando, né? Principalmente quando a gente vai fazer um plantio, porque tem um custo de implantação, esse custo é alto, e se eu errar, eu perdi tempo e perdi dinheiro. Além de perder tempo, e tempo é dinheiro, eu também perdi tempo e perdi dinheiro. E vou deixar de ganhar. Então o prejuízo vai ser grande. Então o produtor rural tem que estar sempre tomando muito cuidado. E aí eu volto a falar de novo, é minha obrigação de falar isso. A Emater do estado de Rondônia, ela tem esse papel de informação e tem pessoas capacitadas para estar informando e estar dando essa informação, né? Com certeza, Paulo. Inclusive o uso racional da água, o uso consciente da água, né? É extremamente importante. Essa evolução que a gente teve nos sistemas de irrigação, né? Só fazer um breve comentário, a gente saiu de um sistema de aspersão, migrou para um sistema de microspray e hoje é uma irrigação localizada, né, com gotejamento, com a alta tecnologia. Para você ter ideia, Paulo, hoje as nossas irrigações no estado de Rondônia, né, já tem uma tecnologia de ponta, onde a gente trabalha com um sistema todo autocompensante, todo automatizado, com válvula de abertura e fechamento, né, de setores.
com válvulas e controladores de injeção de solução nutritiva. Então significa que a gente está fazendo nutri-irrigação hoje nas plantas, né? A gente prepara uma cauda, prepara uma adubação e aí o sistema faz todo o trabalho, né? Faz a injeção dessa cauda de fertilizantes, né? Conforme o produtor programou, conforme a assistência também determinou, e aí a gente tem uma nutri-irrigação, ou seja, a planta ela está bebendo água e se alimentando com nutrientes também, ao mesmo tempo. E isso de uma forma, só para a gente exemplificar, antigamente a gente fazia poucas adubações no cafeeiro. Migrou-se, melhorou bastante, a gente começou a fazer uma adubação mensal. Mas hoje a gente tem a possibilidade com a tecnologia de fazer uma adubação diária. Diária, né? Então é você colocar o nutriente, né, naquele momento, nas doses certas, né, e com isso evita perdas, né? A exemplo, se a gente faz uma adubação e cai uma chuva pesada em cima, a gente sabe que parte desses nutrientes vão ser perdidos. Lixiviados, né? Então a gente deixa de perder e aumenta a eficiência, aumenta o potencial da planta ter uma alta produção. É porque a planta é igual nós, né? Come todo dia, bebe todo dia, né? Então, e daí, quanto melhor nutrida, vai ter melhores resultados, né? Em Fogaça, o que é interessante também a gente estar falando, né, em relação à irrigação, que não pode deixar para depois. A irrigação é praticamente, junto com a escolha da área, você já tem que começar o processo de irrigação, né? Porque se tiver uma estiagem, o café clonal ele não permite você trabalhar sem água nele, né? Pra você ter ideia, Paulo, hoje os plantios que a gente está fazendo, a irrigação, o produtor ele escolhe a área, né? Ele inicia o preparo de solo, né? E aí dentro desse preparo de solo, já aproveitar e falar, né? Hoje em dia a gente trabalha com um sistema que a gente fala de sulcar, né? Mas basicamente é fazer um sulcamento, né? Ali tem um equipamento que proporciona isso aí, abre uma vala no sentido do plantio e com o objetivo de descompactar, né? Então nesse sulco a gente vai fazer os corretivos, a gente vai fazer toda a adubação necessária, seja química, seja orgânica, e depois vai fechar. E aí o produtor libera essa área para a equipe da irrigação vir e fazer a instalação do sistema. Então o plantio ele só ocorre depois da irrigação instalada, né? Por quê? Porque a gente planta, por exemplo, no período das águas, mas a gente está sujeito a ter um veranico, né? A gente passou por agora recente, né? Há poucos dias, algumas localidades aí ficou mais de 15 dias sem chuva. Foi interessante esse ano, né? Porque o ano passado nós passamos por uma crise hídrica, praticamente uma crise hídrica, né? Nós tivemos um período de estiagem mais severo, né? E mais longínquo aqui na região norte. Acho que foi em todo o Brasil isso, né? E daí, esse ano começaram as chuvas antes, né? A chuva começou, rapaz, esse ano vai ser bom de água, vai ser bom de água. E de repente cessou, teve lugar que secou. Lá em Alta Floresta tem propriedade lá de pastagem mesmo, que secou, né? O pasto, e o produtor começou a ficar desesperado e tal, e eles veranico. E se o produtor não tem essa irrigação e não tem esse planejamento aí, praticamente já teve prejuízo, né? Sim. Por isso, hoje é extremamente importante você iniciar um processo bem iniciado, né? Eu sempre falo, o produtor ele tem que planejar mais para que quando ele vai executar não tenha os contratempos, né? A exemplo, claro, Paulo, que a gente sempre observa os produtores eu preciso fazer o meu plantio, mas no momento agora eu já não consigo mais cama de frango, né? Que é um insumo importantíssimo, né? Para quem pensa em fazer matéria orgânica e para quem pensa em fazer uma adubação completa no seu plantio. Então, esse processo ele tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado, né? Até mesmo porque o ano passado, né, faltou, né, a gente sabe que faltou mudas. Eu conheço produtores que eles queriam plantar uma área, plantaram e depois resolveu ampliar essa área e não tinha muda suficiente. Então esse planejamento, né, envolve todos os sentidos, né, desde os insumos, a muda, a energia, a irrigação, as operações, né. Eu estou vindo aqui do município recentemente agora essa semana,
em Nova Brasilândia que tá faltando trator, né? A gente não tem tratores com equipamentos, a gente tem assim, muitas situações que os produtores estão adaptando, mas por quê? Todo mundo planta num período só e aí falta, né, aquela infraestrutura necessária, né? Ô Fogaça, essa situação que você está falando aí é bastante interessante a gente discutir aqui, né? Eu ando bastante com você aí, tenho aprendido no dia a dia. Essa questão de plantar nesse período chuvoso, né? Claro, tem uma vantagem econômica, né? Primeira coisa, econômica, porque você não vai estar gastando com irrigação, né? Mas quando você fala em fertirrigação, né? Mesmo chovendo, você pode estar usando a fertirrigação porque você otimiza a mão de obra. Você imagina você com a área aí vamos falar em agricultura familiar, 2 hectares de café, 3 hectares de café aí, que basicamente todo produtor rural que é cafeicultor tem mais ou menos isso daí aí hoje, 9, 10, 7, 8, né, 1000 mudas, né? Mas assim, esse período não tem mais aquele negócio de, eu tenho que plantar o café em dezembro, em janeiro, não existe mais isso, eu posso plantar café o ano todo, né? Realmente, Paulo, esse calendário, vamos assim chamar, né, de plantio da cultura do café, hoje ele é estendido, né? Há a possibilidade de você plantar o café o ano inteiro. Basta ser planejado e ter muda, né? Basta ser planejado. Ter muda no viveiro disponível. Porque aí você tem que ter um conjunto, né? Você tem que ter um sistema de irrigação instalado, às vezes num período, né, que você projetou o plantio, né? Você tem que ter a muda já pensado e iniciado o processo de produção dela para que ele chegue no ponto de plantio na época que você deseja. E uma das coisas interessantes, né? A gente, quando você planta, vamos dizer, fora da janela básica, que seria o período chuvoso, a gente tem uma situação que é o controle de planta daninha, né? A gente só vai ter incidência de mato, vamos assim dizer, na linha onde eu estou fazendo a irrigação. Entendeu? Então o que acontece? A gente resolve às vezes um problema de mato na entrelinha fazendo o plantio, né? Mais no período ali, digamos, abril, maio, que é o final do período chuvoso. Sim. E tem um detalhe, Paulo, importantíssimo, que é o seguinte: quando você planta um café em janeiro, por exemplo, dezembro, janeiro, a planta vai vegetar muito bem. Quando for mais ou menos ali no mês de julho, agosto, essa planta está pequena ainda. No entanto, fisiologicamente, ela vai entrar num processo reprodutivo e ela vai fazer o florescimento, né? Ela vai abrir flores. No entanto, como a planta ainda está pequena, no ano seguinte a gente vai ter aquilo que a gente chama de catação, né? Que é uma pequena safra. Safrinha. E essa safrinha, ela é complicada porque o processo de colheita é difícil, né? É difícil. O café tá bem baixinho. Bem baixinho, para você colocar o pano, né? Pesa, as ramas ficam ali aderidas no chão. Então o que acontece? Quando você projeta um plantio ali para, digamos, final do período chuvoso, ali para maio, digamos assim, quando a planta entra no processo de florescimento, essa muda, ela está muito pequenininha. Então praticamente a gente eliminou essa situação da catação, né? Daquela pequena florada que deu. Então a tecnologia tem proporcionado isso, principalmente quando a gente pensa em áreas um pouco maiores. A exemplo, a gente tem um problema muito sério quando você tira uma muda do viveiro e leva para campo, né? Lá no viveiro ela está no sombrite, está num ambiente água de tempo em tempo, água com sombra, né? Umidade. E aí uma dificuldade que a gente tinha era pegar essa muda e levar para campo a 38, 40 graus aí, sim, né? Um sol escaldante. Mas a tecnologia veio para isso também. Então hoje a gente já tem alguns produtos que você aplica, né, nessa muda recém-plantada, que são protetores solar, né? E evita muito essa escaldadura, que a gente chama, né? Que o sol pode promover. Folhas, né? Isso. Eu já cheguei a ver até produtor pegar folha de bacuri e sair fazendo casinha no pé de café, né? Isso até pode ser aí em pequenas áreas, né? 500 pés, 600 pés, agora 3 mil, 4, 5 mil casinhas de folha de bacuri aí é impossível. Mas quando você fala em tecnologia, Fogaça, essa semana eu tive no viveiro de mudas, aqui em Rolim de Moura, né? E mais uma inovação tecnológica que a cafeicultura proporcionou, né? E talvez foi esse mercado que apertou para isso. Ainda está tendo uma certa resistência aí, né, do que eu vou falar, mas nós passamos por vários problemas no estado de Rondônia e falta de muda lá atrás,
porque tem os controles sanitários aí, é feito muito bem pela agência Idaron aqui em Rondônia, né? Os controles de sanidade, essas mudas elas são controladas desde quando começa a preparar lá no viveiro, né? Que através das análises do solo, que antigamente era 100% café na sacolinha, né? Com terra, e os viveristas começaram a ter problema, né? E daí passaram para um tubete, e hoje a gente já tem um pepper pot, que é um tubinho de quase um pano, que não é um pano, que não é um papel também, né? É um produto aí biodegradável, né? Ele dissolve no solo e proporciona ter produção de muda o ano inteiro, né? Porque primeiro nas águas o viverista não conseguia tirar a terra porque ela estava molhada. Tinha que preparar esse solo, aí enchia a sacolinha, aí Daron fazia a coleta, mandava para o laboratório, tem contaminação no solo com nematóide. Ah, foi por água abaixo, 200, 300 mil sacolinhas, né? E perdia tudo isso. Eu já vi viverista que perdeu 300, 400, 500 mil sacolinhas, 500 mil mudas. Falando em valores reais, hoje dá quase R$1 milhão. Né? Então hoje tem o Pepper Pot aí que proporciona essa melhoria. Ainda está tendo uma certa resistência, mas eu acho que o futuro é partir praticamente tudo para isso, porque a cada dia fica mais complicado trabalhar com a sacola. E daí proporciona o viverista ter muda produzir no ano todo. A gente tinha um período de vazio dentro dos viveiros, né? Não tinha muda, agora você pode ter muda o ano todo. Então, Paulo, é interessante essa tecnologia, como que o café vem evoluindo, né, e se reinventando. O grande destaque que eu faço da muda do Pepper Pot é a gente trabalhar com um substrato comercial, um substrato isento, né, de patógenos. De qualquer tipo de patologia. Então, ali a gente faz um enriquecimento com fertilizantes, né? Uhum. E aí esse papel biodegradável, né, ele dá a condição, né, ali da gente ter um recipiente e ele logo que vai para campo, né, esse material se desfaz. Então, assim, como tudo, o novo, ele é um pouco... mas é uma tecnologia... A mudança, né? A mudança, tem resistência. Né? A tecnologia que veio para ficar, né? Eu acredito que vai melhorar muito a eficiência e o desempenho desses cafezais no campo, né? Uhum. Porque a gente tem observado, tem acompanhado, né? O sistema de enraizamento é muito bom, né? E aí proporciona também isso que você falou, é redução de mão de obra dentro de viveiro, é redução de risco aí de contaminação e também proporcionar o viveirista ele ter mudas, né, disponível para o campo o ano inteiro. O ano inteiro. Outra coisa, Fogaça, que eu observei nesse Pepper Pot, né, no tubete, que para a cafeicultura é inovadora. Eu sou neto de produtor de café. Meu avô era daquele do café com leite, né? Hoje ele não trabalha mais, tem 96 anos, mora no Paraná, mas a gente chegava lá na propriedade e ficava, eu lembro que eu era criança, minha mãe ia daqui de Rondônia pra lá, chegava lá, o vô cedinho ele ia pra Mangueira, 4h30 da manhã, né? Isso daí também é uma coisa que já tá superada na agricultura de leite, né? O produtor pode chegar mais tarde um pouco na Mangueira, no curral, né? Pra tirar leite, na sala de ordenha, já até mudou, não é nem Mangueira nem curral, é sala de ordenha, né? E depois ele ia pra roça, ou ia pra plantar ou era no cabo da enxada o dia todo. E hoje é raro você ver enxada lá na roça de café, né? Então a tecnologia trouxe... E plantar o café também, né? Antigamente era na boca de lobo. Você fazia o buraco. Aí você já falou, hoje é um suco que é feito. E já tem máquina que planta café mais no Pepper Pot ou no tubete. Sim. A sacolinha ainda não conseguiu. Precisa ainda muito da mão de obra, né? Então isso proporcionou maiores lavouras, menores despesas com mão de obra, né? E um pouco de tranquilidade, né? Todo mundo quer um pouco de... vou falar assim, não é moleza, porque ser agricultor não é moleza, né? Não é não. Trabalha pra caramba. Mas todo mundo quer menos mão de obra, sofrer menos. Porque, falar a verdade, eu me recordo, tem que fazer uma cova de 40 por 40. Meu amigo, pegar uma boca de lobo, ela deve pesar uns 3, 4 quilos. Nunca pesei uma cavadeira pra saber o peso. No final do dia, ela deve pesar uns 100 quilos, fazendo cova de 40 por 40. E hoje isso é feito praticamente tudo mecanizado. Com certeza, Paulo. A mecanização na cultura do café, a gente imaginava que ela ia passar por um período muito longo, mas a gente está observando que não. Ela está acontecendo e realmente a implantação, pelo processo de descompactação de solo,
né, era necessário a gente fazer esse processo aí manual, que era bem dispendioso. E hoje, né, através dos sistemas novos de plantio, para a gente trabalhar com sulcamento, né, a gente resolveu esse problema de mão de obra. Em relação ao plantio, você disse uma coisa que é real, né, as máquinas, talvez pequenas áreas nem tanto, mas em grandes áreas, né, a máquina ela tem feito muito bem esse trabalho. E tem melhorado também a tecnologia na produção dessas máquinas. A indústria tem melhorado bastante, né? Com certeza. Quando a gente tinha lá o recipiente ainda, a sacola, a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? Tinha desterroamento, para você tirar a sacola era muito complicado. E hoje, tanto a muda de tubete quanto a do paper pot, né, proporciona, né, um ganho muito grande, principalmente na questão da mão de obra de plantio. E dentro desses processos de mecanização, vale salientar que a gente tem observado, né, que aquele manejo, né, aquele manejo da planta daninha, aquele manejo de pulverização que você tinha que fazer dentro da lavoura, os tratores, né, hoje a gente tem tratores eu diria assim, com menor potência em cavalo, mas um grande desempenho que realiza as atividades dentro das lavouras perfeitamente. Então a gente já tem hoje tratores cafeeiros, que a gente chama, né, com equipamentos adaptados para trabalhar dentro das lavouras, aonde a gente reduz, né, aquela carga de tanto manejo de mato, né, manejo de pulverização, a roçagem, né, até a própria colheita, né. A gente tem aí o processo de colheita que antigamente era 100% manual, e hoje a gente tem as recolhedoras. Já tem semi-mecanizada a colheita, né? Que é semi-mecanizada e que ela traz rapidez no processo de colheita, né? Traz economia, e o principal, a lavoura já fica também podada. Ô, né? Fogaça, e daí você falar dessa questão da colheita, e daí volta lá atrás, né? Que é uma das coisas que a gente está falando, que é o planejamento, né? E interessante quando você fala da quantidade de clones também, que os produtores às vezes estão plantando, né? Por exemplo, então se eu vou planejar meu plantio, se eu quero fazer uma colheita semi-mecanizada, é um espaçamento que eu vou trabalhar, porque eu vou entrar com máquina na lavoura e tal, é um planejamento. Se eu vou fazer ele 100% manual, no caso da agricultura familiar, às vezes não tem a possibilidade da máquina, embora a cada dia a gente está vendo, né, pequenas lavouras, pequenos produtores, e com o lucro tem dado café melhorado, comprar trator, colocado máquina nas lavouras, né, dentro da roça, eu posso fazer um outro tipo de espaçamento. Então aí eu estou falando de espaçamento. Os clones também, né, porque a gente pode escolher clone mais precoce, menos precoce, intermediário, né, e qual vai ser as linhas, como que eu vou plantar a ordem das linhas. Então tudo isso faz parte do planejamento, tudo isso tem que ser pensado antecipadamente, porque é importante, porque senão é prejuízo no bolso, né? E ninguém gosta de tomar prejuízo. Toda atividade ela tem que ser lucrativa. Ó, o governo do estado, né, a gente pode falar, o governo do estado está adquirindo mudas através do programa Plante Mais, algumas emendas parlamentares, né, e essas mudas vão para a Emater. Só são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de clone diferente que está disponível para ir a campo do governo. E quais são os melhores clones? É os que produzem mais? Isso tem que ser conversado com o técnico, planejado com o técnico, porque eu já tenho que pensar lá na minha colheita, daqui 2 anos. Então não é porque eu sei lá qual que é o mais produtivo, aí o 08 ou o 25 é o mais produtivo. Não, se eu quero fazer qualidade, é um tipo de clone. Se eu não vou fazer qualidade, vou fazer um café de commodity e vou colher na máquina, é outro tipo de clone, não é assim? Sim. Se é mais espaço, por causa da questão das hastes, se é menos espaço, então tudo isso tem que ser planejado. Tudo isso tem que ser planejado, Paulo. Inclusive, quando você fala assim em clones, né, estágio de maturação, a gente sabe que a gente tem três categorias, né, o precoce, o médio, o intermediário, vamos dizer assim, e o mais tardio. Então, no início o pessoal estava fugindo um pouco do precoce, né, até mesmo porque ele chegava um pouquinho mais cedo, e aí tinha a questão de chuvas, né, mas a gente já tem observado que tem muitos produtores que têm optado por alguns materiais mais precoces, porque é um momento que o dinheiro chega, Sim. né,
já começa a chegar ali, o café madurou, já inicia o processo de colheita, beneficiamento e há a possibilidade, né, de fazer a comercialização desse café. E a gente sabe que a gente tem os clones mais tardios, né, que aí vão dar a colheita lá final de maio, talvez comecinho de junho. Então o precoce nessa estratégia, né, ele entra como 2 fatores interessantes. A gente tira um pouco da pressão da colheita, da necessidade de ter mais mão de obra na colheita, porque vai chegar tudo junto. A gente puxa, antecipa um pouquinho, e aí também tem o fator de entrar um pouco de recurso. Quando você fala em espaçamento entre agricultura familiar e uma mais, vamos chamar assim, mecanizável, né, é interessante, né, porque a gente vê, sempre a gente busca informações no Espírito Santo também, né, que é o berço do Conilon. Passou por tudo isso também, né? Tá passando. Então, assim, e aí o Espírito Santo buscou a nossa genética, né? Então, os nossos robustas, né, que não são Conilon, estão lá hoje, né? E aí o que acontece? Lá é onde se avalia muito, principalmente questão de espaçamento, adensamento. E aí quando a gente traz aqui para Rondônia, onde a gente tem um clima que a planta vegeta mais, a planta cresce mais, né? Tem por questão de umidade, né? Isso, luminosidade, né? Temperatura, e enfim. Aí a gente tem que avaliar muito bem. Quando eu penso num plantio mais agricultura familiar, eu sou a favor a gente adensar um pouco entre plantas e não adensar muito entre ruas. Por quê? Eu sou da seguinte opinião, que eu tenho que ter trânsito dentro da lavoura. Sim, né? Se eu tiver um problema sanitário, digamos que eu tenho lá um ataque de broca, um ataque de cochonilha, ou enfim, alguma praga ou alguma doença... Consigo pulverizar com a bomba costal? Tranquilo, perfeitamente, né? Mesmo que a planta já esteja adulta, já esteja de idade um pouco mais avançada, a gente sabe que o café dá uma fechada, né, entre ruas, mas se eu adotei um espaçamento que me permite esse trânsito, aí eu posso ousar um pouco no adensamento entre plantas, né? Então, entre fileiras, aí, tipo, não. Ao invés de plantar com 1, eu puxo para 80. Isso, né? E mantenho talvez aí um 2,90, um 2,80, 2,80 até 3, né? Se eu adensar muito, eu vou ter dificuldade talvez de entrar, né, pulverizando. Existem outras tecnologias, claro, de fazer um controle sanitário via fertirrigação, drenching, que a gente fala, que é a aplicação de produtos no pé da planta. Existe hoje a questão do drone, né, para fazer pulverização, mas a gente sempre lembra nos momentos mais, algum ataque um pouco mais severo, que aí há necessidade de entrar com uma pulverização com pressão e com volume de cauda maior, né? Já para uma agricultura um pouco mais mecanizável, né, então aí sim a gente não pode realmente fechar muito entre linhas, porque a gente tem que ter o trânsito de máquinas. Né? E isso tem possibilitado, por exemplo, Paulo, produtores hoje que plantam 200 mil plantas, né, 300 mil plantas, 100 mil plantas, né? Se ele fosse depender simplesmente de mão de obra, né, de pessoas, talvez ele não conseguiria plantar nem metade disso. Mas como hoje a gente tem os equipamentos que facilita bastante, então esse espaçamento ele tem que ser planejado, qual que vai ser o meu nível de mecanização da minha lavoura. E aí isso a gente consegue manter médias de produção, né, relativamente muito semelhantes, tanto na agricultura mais familiar, vamos dizer assim, mais manual, quanto na mecanizada. Então, assim, né, nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, não existe espaçamento ideal. Tem que ser planejado, não é isso? Eu acho que o espaçamento ele tem que ser ajustado pelo nível de equipamentos e a forma que você vai trabalhar essa lavoura. Então, qual que é o espaçamento ideal? Qual que é o clone ideal? Não existe nem clone ideal, nem espaçamento ideal. Tudo isso daí tem que ser planejado e tudo isso daí tem que ser planejado com uma boa assistência técnica, né? Que com certeza. Primordial para o início. E a Emater Rondônia, ela proporciona isso. E isso que nós estamos conversando aqui faz parte de uma assistência técnica, né? Nós estamos trazendo informação aí através do Ruralcast, através aí, né, dessa parceria com a Amazon. E a gente falando aí nesse bate-papo de café, né? E plantio de café, e planejamento para plantio de café.
eu me recordo também, voltando lá no clone, aos clones que já foram ponta e depois saíram, né? E praticamente foram até excluídos do mercado, e outros que foram chegando. Então, eu me recordo, Fogaça, eu conversava com um colega da Emater uma vez, um extensionista, o Maciel, trabalhava lá em Alto Alegre, e eu perguntei para ele assim: ô Maciel, quantos anos vai durar um pé de café? Ele falou: Paulo, vai ter muita modificação nos clones. Vai ter pé de café que não vai ficar 4 anos na lavoura, o produtor já vai cortar e plantar outro no lugar. E a gente tá vendo isso. Sim. A gente tá vendo isso. Só que hoje a gente já tem um vasto jardim clonal em Rondônia, né? E regionalizado até, mais clones na região de Cacoal, outros mais plantados na região de São Miguel, outros de Brasilândia, outros de Alto Alegre, Alta Floresta, que tem uma altitude bem próxima, bem semelhante, né? Eu não sei como que é São Miguel, acho que é um pouco mais baixo. Brasilândia também é bem próximo de Alta Floresta, ou talvez até um pouco mais alto, né? Cacoal, de repente, um pouco mais baixo. Então o estado já tem um jardim clonal grande, né? Aí tem um trabalho do governo do estado, que é o Rede de Clones, né? Uhum. E esses clones já foram todos catalogados aí pela Embrapa, e a Embrapa vem fazendo um trabalho, avaliando, né? Trabalhando, pesquisando isso daí, proporcionando quem tem mais resistência à crise hídrica, quem tem menos, quem tem mais possibilidade de patologia, quem tem menos, quem tem mais sabor para qualidade, quem tem menos sabor para qualidade, né? É o BRIC que fala? É o Grau Brix. Grau Brix, isso. Né? Então tem tudo isso daí, e isso tudo tem sido trabalhado. Só que a gente já tem alguns clones aí que pode ficar seus 10 anos lá na lavoura, né? Não precisa cortar mais ele. Então, Paulo, a gente tem que lembrar que o café é uma cultura perene. Então, uma vez sendo perene, a gente consegue fazer o manejo do café, o manejo de copa. Se ele não apresentou nenhum problema de produtividade, de sanidade, nada que venha desabonar ele como uma planta desejável dentro da lavoura, a gente simplesmente vai fazer um manejo desse cafeeiro. E isso basicamente a partir do momento que as colheitas vão avançando, isso geralmente está ali a partir da 5ª, talvez 6ª colheita, a gente começa a observar que a produtividade vai caindo. E também o porte da planta vai ficando bem mais alto. E é um indicativo de que a gente tem que fazer a substituição de copa, ou seja, uma programação que a gente fala dentro do cafeeiro, que é o que? Substituir uma copa que já está velha por uma copa nova. Mas isso não significa que eu vou retirar esse café da área e fazer uma nova implantação. Mas teve muita substituição de clones, né? Houve substituição de clone, daqueles clones que não era mais de interesse do produtor. Porque muitas das vezes esse clone ele tinha problema sanitário. Eu vou citar aqui o 03, né? E aí, por exemplo, o 05 também, foi clones que saíram. Ou seja, são clones que deixou o P50, o 66. O 05 né? Morria, né? Isso. Morria o pé todo, eu vi. Tanto o 05, 03 teve problema sanitário. Então o que acontece? O produtor automaticamente ele foi renovando, né? E aí nessas situações sim, aí teria que eliminar, né, uma rua e fazer novo plantio. Outra coisa que chama atenção também aí na cafeicultura, né, de quando começou para agora, era a forma que era plantada, as linhas, né? A gente trabalhava com cruzador e eu já vi casos do cara levar um clone só e ele não produziu, né? Teve casos assim, então a gente aprendeu muito com isso. Mas eu já vi também, Fogaça, produtor relatando para mim lá na extensão, né? A gente fazendo visitas e tal, né? Como eu sou biólogo, então toda vez que eu tinha algum problema de café mais específico, eu procurava um agrônomo lá dentro do escritório, né? Eu já vi produtor falar: Paulo, eu vou cortar essa rua aqui porque essa aqui me produziu X latão e essa aqui me produziu menos da metade, né? Porque plantou sem um planejamento na época. Isso. Aí eu volto a dizer, hoje a gente tem a possibilidade de ter esse planejamento, né? E você falou uma coisa interessante aí em relação à quantidade de variedades, né, de clones que eu vou plantar na mesma lavoura. A gente tem que ter também, né, o pessoal tem plantado 4, 5, raramente eu vejo de 6, mas tem uma recomendação da Embrapa para 8, né? Então... Esse fator é importante porque existe a compatibilidade genética entre os clones. Isso. Então, se a gente estreitar muito a base genética, a gente tem problema muitas vezes de polinização. E a gente pode ter um problema, vou citar um exemplo aqui, igual no passado aí, muitos produtores plantaram 3 clones, né?
Se a gente tem um problema sanitário, hoje não tem, Se mas... um deles 005, o cara perdeu 33% da lavoura dele. Você entendeu? E aconteceu. O clone 03, às vezes a gente tinha lá 20, 25%, né? Ou até mais da área que era tudo 03. Então, quer dizer, aquele produtor em um dado momento reduziu a sua produção pelo fato de ter um clone e esse clone representar, sei lá, talvez 30% da sua área, né? Então, isso aí é extremamente importante, né? Embora hoje já está bem consolidado, né? Hoje, esse trabalho que a Embrapa tem feito, aqueles clones que já apresentaram um problema, aqueles clones que eram os tais cruzadores, eles já saíram do mercado. Sai do mercado. Né? Então, hoje, o que a gente vê é que as orientações que a gente tem feito é que se plante no mínimo 6 clones, né? A gente pode até ter mais, lógico que a gente vai optar dentro desses 6 clones por plantas que elas tenham produtividade, né, tolerância hídrica, que ela às vezes eu tenho lá aí uns 2 materiais mais precoce, né, e tudo isso aliado também ao porte da planta. E assim, a gente falando aqui, conversando de precocidade, né, e daí eu pensando aqui na minha cachola, esse planejamento vale tanto para a agricultura familiar que vai trabalhar com menos mecanização, quanto para mecanização. Por quê? Porque eu vou fazer uma colheita e a mão de obra de colheita é um fator limitante. Sim. Dentro do planejamento do plantio do café. Eu vou fazer uma colheita e essa colheita vai ser só com a minha família. Então lá na família tem o marido, a mulher e 2 ou 3 filhos. E se você escolheu ou plantou 2 ou 3 variedades de clones só, ele chega muito próximo, eu não vou conseguir colher, eu já começo a ter problema até para a próxima safra, que é broca, né? Que é uma patologia aí que entra na minha lavoura e depois o controle fica caro, né? Existe controle, mas fica caro, e é químico e tal. Agora, se eu tiver um planejamento dessa precocidade, que eu acho isso interessante, o cara entra colhendo com a família e sai colhendo com a família e praticamente Sim. não contrata ninguém, ou no máximo uma troca de serviço entre vizinhos, né? Isso é interessante. Com certeza. Isso é interessante, esse planejamento da escolha do clone. Então, assim, a gente tem que pensar de planejamento. Escolha da área, que a gente falou aí, né? Vamos falar num negócio aqui que nós não falamos. A gente tem que fazer uma análise solo. Com certeza. Buscar um técnico para fazer a interpretação e iniciar o planejamento junto com o produtor. Isso aí eu ia falar agora, que é a parte nutricional. Isso. Né? O sucesso, Paulo, grande parte do sucesso das lavouras clonais nossa hoje é nutrição. Se a gente pegar dados de fertilizante que entrava no estado, né, com destino à cultura do café há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente vai observar o quanto evoluiu demais o uso do insumo. Então, tanto que, só fazer um adendo, tanto que as indústrias, eu tenho um amigo que é representante na região, as indústrias já partiram para uma fertirrigação para produzir produtos na indústria de fertilizante para fertirrigação. E lá no passado a gente usava único, exclusivamente produto que era do soja para o café, né? Então era só granulado, no máximo um farelado aí. Hoje não, hoje a gente já tem o nitrogênio vai na água, já vem em partículas menores aí, o fósforo, o zinco, o boro, tudo já mais solúvel, com maior solubilidade, né? Então a indústria já partiu para isso. Hoje toda empresa ela tem a sua linha para fértil, né? Senão ela vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Né? A gama de produtos hoje para cafeicultura que a gente observa é gigantesco. E falando um pouquinho, né, disso que eu coloco talvez como o primeiro ponto primordial para um sucesso numa lavoura é a nutrição bem feita. Nutrição. Né? Isso aí, Paulo, começa lá, como você disse, lá de uma coleta bem feita. A gente antes de começar tudo. Com certeza. A gente fala, vou mandar o solo para o laboratório, mas como é que foi feita essa coleta? Né? Tem que ter critério, tem que ser uma coleta bem feita. Se ela foi mascarada lá, vai mascarar tudo para frente. Tudo. E aí, a partir do resultado dessa análise, né, um profissional que tem um conhecimento, né, para poder estar posicionando os fertilizantes. Uhum. E aí, Paulo, eu diria assim, é receita de bolo. Né? Receita de bolo no sentido seguinte, faça certo que dá certo. Que dá certo. Então, assim, eu vou até chamar um pouquinho a atenção, porque existem situações que a gente tem que fazer lá no início. Não adianta depois que o café está plantado, né? Eu não tenho mais a oportunidade de colocar lá na base,
tirar o pé de café e colocar a nutrição lá. Não. Então a gente tem que fazer isso muito bem feito, muito bem planejado lá atrás, né? E aí, dentro disso, Paulo, eu cito o seguinte: a gente tem que verificar como é que está a acidez desse solo, como é que está o nível de cálcio, o nível de magnésio, como é que está o alumínio, né? Por quê? Eu tenho um corretivo chamado calcário que ele traz esses benefícios, né? Ele regula pH do solo, ele disponibiliza cálcio e magnésio, ele faz a imobilização do alumínio tóxico para a planta. Então eu preparo, na verdade, a gente brinca que não é cova. Cova é quando a gente põe um defunto lá dentro. É um berço, né? É onde a gente vai colocar ali uma muda jovem. Cova é quando morre. Isso. E a gente vai colocar uma mudinha nova de café e que é aquela que desenvolve muito bem. Então nesse momento aí a gente tem que fazer um calcário, a gente tem que fazer, se haver necessidade, a análise de solo indicar alumínio em altas concentrações, né, numa amostra de 20 a 40, a gente entra com gesso também, né, e faz não é muito comum aqui, né? Não é muito comum. Até por questão do preço e questão também do alumínio, né? Sim. Na região. Não é muito comum, mas há necessidade. Porque o nível de alumínio, ele é... E aí o que acontece? Quando eu quero um sistema radicular mais profundo, aí é interessante. Lógico que a gente tem que avaliar toda a questão, a viabilidade, a questão econômica, custos, a possibilidade, né? O gesso é um produto que ainda, né, ele não chegou para nós aí num custo e difícil vai chegar porque ele depende muito do transporte, Sim. Um produto... Mas como eu posso fazer ele localizado dentro da valeta, as doses são menores, então em algumas situações é interessante. Não em todas, claro. Talvez só com uma calagem bem feita, né? Tanto em área total quanto no sulco, eu consigo resolver perfeitamente a minha necessidade. Pensando em nutrição, eu preciso fazer uma base de fósforo muito bem feita, né, no plantio, e dentro da minha possibilidade, algo, né, orgânico, né, que pode ser um composto orgânico. A gente já tem alguns compostos comerciais, né, na nossa região. Tem a cama de frango e também tem a palha de café curtida, né, que a gente pode também estar sendo adicionado no... E aí, feito isso, a gente faz o fechamento e o plantio. Feito o plantio, a nutrição não para, né? Aquilo a gente fez só o básico que a gente deveria fazer lá no solo. As adubações de cobertura, essas vão seguir o cafeeiro pro resto da vida. O Fogaça, outro dia eu estava no banco e daí eu encontrei um cafeicultor. Até a semana passada ele veio falecer, ele sofreu um acidente e veio falecer, de Alta Floresta. E daí eu falei para ele assim, e daí, tá plantando muito café? Ele falou, tô. E você calcariou? Fez o sul, calcariou? Não, minha roça não precisa de calcário não. Mas como que você sabe? Não fez análise de solo, né? E praticamente 100% das lavouras na região, e tem município que muito mais, tem solicitado calcário nas amostras de solo, né? Sim. Isso é o que a gente tem observado. Rondônia, e não é só Rondônia, todos os solos amazônicos a gente sabe que são solos pobres em fertilidade e solos ácidos, né? E com muita presença de óxido de ferro e alumínio. Então, isso é uma característica básica, né? Oscila muito pouco, né, conforme o município, a região, mas a necessidade de calcário, ela é quase que unânime em todas as áreas. Umas mais, claro, outras bem menos, mas ela é unânime. E não só na fase de implantação. Eu costumo atender muito produtor, né? E aí quando a gente orienta a calagem, a gente percebe que o produtor parece que ele tem uma certa... ele fica meio irredutível, né? Mas eu falo, olha, é melhor a gente fazer uma boa correção para a gente não gastar com fertilizante. Né? Porque hoje, dentro do sistema de fertirrigação, a gente tem dois produtos, né, que contêm nutrientes que tem no calcário, que é o cálcio e o magnésio. Então, se eu for querer nutrir, fornecer a quantidade de cálcio e magnésio que eu preciso, né, tanto para o desenvolvimento da planta quanto para a correção de solo, com certeza essa adubação vai ficar muito cara. Muito mais cara. E daí aquela conta burra, né? Porque o que é caro para nós, aqui da nossa região, né, algumas mais, outras menos, na região Nova Brasilândia, Novo Horizonte,
Aqui Rolim de Moura está um pouco mais próximo das usinas de calcário que a gente tem aqui nessa região norte do país, né? Nós temos aqui as usinas de Espigão do Oeste, né? Que é as usinas do estado, e as usinas de Nova Brasilândia, e a usina de Nova Brasilândia, a Capa Zero, né? E a usina de Parecis. E daí a gente faz a conta da tonelada. Uma tonelada de calcário hoje está em torno de R$105, né? 115? De 105 a 115 reais, né? Depende aí. E o frete, às vezes, ele chega a ficar o dobro do valor do produto. Aí o cara fala, não, mas eu vou gastar R$350 aí numa tonelada de calcário. Minha lavoura pediu 2,5 toneladas por hectare. Mas se ele pegar, então, ele vai gastar aí R$1.000 lá. Vamos supor, R$1.000 na lavoura. Nos 2 hectares de café que ele vai plantar, um exemplo. Pequeno produtor, né? 6.000 mudas aproximadamente. Mas se ele pegar isso daí em nutriente depois para suprir aquela necessidade do solo, esses R$1.000 aí vão se transformar em R$10.000. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E Paulo, a necessidade de calcário ela é muito grande. Quando a gente pega, nós que viemos lá da agronomia, né? No passado a gente trabalhava com saturação de bases aí de 50, 60, né? Hoje o mínimo é 80. Né? Por quê? A gente saiu de uma cafeicultura tradicional de menos de 20 sacos por hectare e hoje a gente está tirando 120. 120, média, né? Então, olha só o nível de extração de nutriente que tem. Então, se eu tenho um insumo que ele é extremamente barato e tem disponibilidade aqui, dentro do nosso estado, por que não? E além disso, além de ser nutricional, ele tem a parte de correção. Né? Ele vai fazer um benefício no solo e vai potencializar os demais nutrientes que eu vou utilizar na minha adubação. Disponibilização dos nutrientes. Alguns nutrientes precisam do solo estar perfeito para ele ficar disponível no ambiente. É a mesma coisa da gente comer um alimento e ele passar pelo intestino da gente e ser liberado sem ser degradado, sem ser absorvido nada desse alimento, né? Seria a parte do adubo. Eu jogo o adubo ali, ele tá ali, mas ele não foi disponível porque eu não tô com a parte da base do meu solo, que era o papel do calcário. Com certeza. E aí, quando você negligencia no calcário, você vai ter que entrar com cálcio e magnésio. E a nutrição do cafeeiro é assim como a gente, né? Os animais, ela tem que ser uma nutrição equilibrada, balanceada, né? Então a gente cita aqui dentro dessa nutrição a gente tem são divididos, né, os macros nutrientes, né, primário, que seria o nitrogênio, fósforo, potássio. Depois a gente tem os macronutrientes secundários, né, que aí envolve cálcio, magnésio e enxofre. Né, o enxofre tem sido muito negligenciado pelos produtores, então a gente tem que dar preferência para fontes de fertilizantes que associado tenha o enxofre. Eu vou citar, por exemplo, sulfato de amônia, o próprio super simples, né? Dentro da sua formulação tem enxofre. Então muitas vezes eu substituo uma adubação nitrogenada de um convencional tipo uma ureia, eu coloco um sulfato de amônia e eu estou adicionando muitos quilos de enxofre dentro do meu sistema. E aí a gente tem os micronutrientes, né, que assim como os macros são essenciais, né, eles fazem parte de todo o processo fisiológico da planta, né, é lógico que é requerido em pequenas quantidades. E aí foi o pulo do gato. Quando a gente avançou muito em fertirrigação, né, a gente conseguiu colocar os micronutrientes, porque muitas vezes a dose era tão pequena que ficava, né, caro você aplicar. Eu teria que fazer às vezes 10 gramas durante o ano. Eu teria que dividir isso pelo menos em 3 aplicações. Como que você ia jogar isso de colherzinha de comer 3 gramas, né? Agora hoje não. Com a fertirrigação a gente faz a dissolução desse fertilizante numa caixa, né? E aí faz uma regra para quantas plantas está sendo irrigada naquele momento. E a gente consegue colocar, Paulo, adubações com micronutrientes semanalmente, quinzenal, mensal, e isso tem, tanto é que a gente está observando aí, é raro hoje você encontrar uma lavoura, né, de um produtor, claro, que cuida, que você está encontrando sintomas de deficiência clássicos, né, de zinco, um boro, enfim, um magnésio, né? Por quê? Porque tudo está sendo... E vem de encontro também aquela situação que a gente estava comentando, né? A fertirrigação é uma tecnologia que tirou mão de obra do produtor.
Isso daí tem sido bastante limitante, né? E o detalhe, né, Paulo? A gente associou 2 fatores, que é o quê? Eu consigo fazer irrigação, eu tenho água no sistema o ano inteiro. Uma vez que eu tenho água no sistema o ano inteiro, permite eu fazer a nutrição da planta o ano todo. Não, o Fogaça, a gente falar de café, a gente fala o dia todo, né? É bem interessante essa situação do planejamento. Tudo parte do planejamento. Né? Eu tinha um colega que falava: o planejamento é a base para o sucesso de um empreendimento, né? E se a gente não planejar... Então não é simplesmente vou plantar café. Não é simplesmente vou plantar café. Vou plantar café, vou buscar uma consultoria, vou buscar uma assistência, vou buscar uma assistência pública, né? A Emater Rondônia faz isso com muita sabedoria, muita eficiência no estado de Rondônia. Vou buscar uma assistência privada para aquele que é uma área maior, né? Vou buscar informação. Às vezes o recurso financeiro junto às instituições. Vou buscar o recurso financeiro junto às instituições, né? A gente tem aí as agências financeiras, cooperativas, os bancos oficiais, bancos públicos, né? Então tudo isso faz parte lá do planejamento. Porque eu vou citar a fala de um colega uma vez: não é mais fazer um chucho, jogar uma semente no chão e nascer um pé de café, né? E ele é altamente produtivo. É uma coisa aí que dá aí em torno de 150 sacos. Se a gente falar em valores esse ano, né? Um hectare, algo um pouco maior do que um campo de futebol aí, chegar a produzir 150 sacas de café, eu multiplicar isso por 1.000, são 150 mil reais. A 1.500 são 225 mil reais, né? E com a lucratividade que chega a atingir até mais de 50%. Investindo, né? Investindo, ela chega retorno, a atingir, né? É um retorno muito bom. E isso proporcionou... Eu estava conversando essa semana no encontro nosso aqui no Centrer com alguns colegas, né, de outras regiões que tem menos café. Proporcionou a nossa região da Zona da Mata a ter caminhonetes lá na propriedade, pequena propriedade, fazendas de 10 alqueires, de 5 alqueires, casa boa de alvenaria, caminhonetes, produtor rural andando de avião, indo pra praia, tirando férias, levando a família toda pra praia, a gente acompanha nas redes sociais, e a gente fica muito feliz disso, e fica muito feliz também em saber que a Emater Rondônia faz parte também desse sucesso, e começou lá atrás, junto com os produtores, né? Junto com, aqui na região a gente tem Nova Brasilândia, que se destacou desde o início e se destaca até hoje. Tem Alta Floresta, tem Alta Alegre, depois Novo Horizonte, um pouco menor veio Rolim de Moura. Hoje Rolim de Moura já está ficando grande também, os produtores estão buscando mais plantio de café. Então isso tudo, né, proporcionou riqueza para os lugares, para os municípios, tanto para a zona rural quanto para a zona urbana. E daí a gente viu também, Fogaça, uma coisa que cresceu foi tanto o número de viveiros, que aumentou demais, né, de viveristas, e também o número de empresas na cidade de irrigação, de adubo. Eu me recordo, no passado era difícil comprar um saco de adubo. Era difícil, não tinha 2 lojas que tinha adubo. Hoje a gente já vai... São várias lojas, vários representantes. A pronta entrega. A pronta entrega, exatamente. Eu preciso de uma carreta de adubo, eu tenho. Eu preciso de ureia, eu tenho. Eu preciso disso. Primeiro você tinha que fazer pedido, né? Eu já cheguei em empresas em Alta Floresta, e eu tô falando de um passado muito recente, de um passado de 17 anos, e conversar com o gerente e falar: ó, o nosso agrônomo tá fazendo uma recomendação, eu vou trazer aqui os produtos que ele tá recomendando, você tenta comprar para ter em Alta Floresta para vender, porque o produtor tinha que sair de Alta Floresta e ir para Pimenta Bueno atrás de adubo, de moto, de micro. Me recordo, o Ismael Lourenço, eu até visitei ele semana passada. Ele: Paulo, acabei de chegar de Pimenta, fui comprar um adubo que aqui não encontra de jeito nenhum. Então em Alta Floresta tinha. Em Rolim, que plantava muito menos café, com certeza não tinha. Você entendeu? E Novo Horizonte e Alta Alegre, que é uma cidade menor, também não tinha. Hoje tem empresas em todos esses lugares. Isso trouxe emprego para o município, para a cidade. Isso trouxe riqueza para a zona rural. E dentro do que você está falando, Paulo, a gente observa uma situação que está sendo o inverso. A gente tinha um problema de o jovem indo para a cidade, né, trabalhar nas indústrias, no comércio, enfim.
E hoje o que está acontecendo é o seguinte, é o filho voltando porque o pai chamou, falou, ó, vem cá, tem esse pedaço de terra aqui, Vou te dar e você vamos vai... implantar esse café. E esse fluxo inverso, né, é extremamente importante porque a gente compara, né, eu sou de comparar muito, né, 1 hectare de leite, 1 hectare de café, 1 hectare de soja, milho, né, e o retorno financeiro que isso proporciona. Então, pessoal, para quem nos ouve, né, nos assiste, o café ele é extremamente importante e a gente vive um momento de preços muito bons. Mas eu lembro vocês que se caso o preço der uma retornada aos patamares que vinha até uns 3, 4 anos atrás, a produtividade do café é algo extraordinário e muito interessante e coloca essa cultura como uma das atividades que deixa um retorno muito satisfatório, uma vez que tem um custo relativo, mas a gente tem uma produtividade muito boa por hectare. Então isso é natural a gente falar, né? A gente vive um período de ascensão do café, é normal. O mercado ele se ajusta, isso pode ocorrer, né? A gente não tem a bola de cristal, mas a gente sabe que isso pode ocorrer e mesmo retornando em algum patamar um pouco menos do que está no momento, eu como cafeicultor também, né, a gente percebe essa remuneração, né, e essa melhoria na qualidade de vida, tanto é que a gente conversa muito com os produtores e produtor que nunca tinha sequer cogitado, né, de plantar café, essa semana eu conversei com ele, ele falou, não, já está no radar, eu estou planejando e vou plantar sim. Plantar café. Não, é uma atividade muito boa, tanto que a gente falou aqui basicamente só de planejamento e plantio, né? Nós não falamos aí de outros manejos que tem dentro da lavoura. Com certeza. Mas com certeza nós teremos outros momentos, né? Nós estaremos aí trazendo mais informação e pode procurar um técnico da Emater, pode procurar o escritório local da Emater da sua cidade, que você vai ter aí esse feedback, né? Para fazer um bom planejamento, né? A gente tem... Falar de café a gente fala aí muitos dias, né? Conversa, às vezes a gente está viajando, né, na região, nós trabalhamos no regional, e a gente vai e volta falando de café na viagem. E lá na propriedade também a gente fala de café. Então é o dia todo falando de café, conversando, discutindo, debatendo, chegando a encontrar aí pontos para melhoria até dessa assistência, né? Para estar levando informação para o produtor, para estar capacitando os técnicos na região. É uma atividade excepcional, né? Mas eu gosto de uma diversificaçãozinha na propriedade, principalmente na pequena propriedade, que daí eu vou chamar de balança. Não existe a balança comercial entre os países, seria a balança comercial da propriedade. O leite tá bom, o café não tá bom, um ajuda o outro e vice-versa. Então eu gosto dessa diversificação, principalmente na agricultura familiar, né? Mas os ares estão bons para a cafeicultura para o ano de 2026, pelo menos é o que a gente tem ouvido os especialistas aí falar, e falar em até melhorias de preço, né? Mas é uma coisa bem importante a gente ter essa diversidade lá, essa diversificação na propriedade, até mesmo porque a gente tem exemplos na região que o leite custeia o café o ano todo e o café sai livre. Sim. No final do ano. Isso traz resultado bom para fazendas de 5, 6 alqueires de terra, né? Grandes fazendas, que para nós 6 alqueires de terra é chácara, né? Realmente, Paulo. E assim, a gente se sente muito gratificado, né, por participar desse processo, né? E aí a gente coloca a Emater à disposição de vocês, a minha pessoa à disposição. A gente tem agora esse novo canal, vamos dizer assim, para estar trocando ideia, levando conhecimento, mas a gente tem uma sede aqui em Rolim de Moura, né, que é a Emater, e aí todos que queiram, né, pode acessar, né, via contactar a gente está à disposição para contribuir, né? Eu sempre falo que a gente junto é mais forte e erra menos. Com certeza. Eu vou dizer assim, não só
aqui em Rolim de Moura, como em qualquer outro município, né? Eu vou passar aqui, vou falar e daí eu vou pedir para colocar na tela o telefone do escritório regional da Emater e atende pelo WhatsApp, que é o 69993 29 12 19. É o 69993 29 12 19. Qualquer informação que você, né, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, em qualquer lugar do estado, pode entrar em contato por esse telefone via WhatsApp, né, nos horários comerciais, e se falar mais tarde no dia a gente responde. É isso? E a gente vai estar dando mais informação, levando mais informação, né? Assim, para a gente encerrar esse bate-papo, né, a gente coloca aí a Emater Rondônia, a Emater da Zona da Mata, à disposição de todos os nossos espectadores aí, telespectadores, né, que estão nos assistindo via redes sociais ou via televisão, via, né, coloca a Emater à disposição de todos para estar esclarecendo tanto sobre o café, e ajudando a planejar, ajudando a fazer o arranjo produtivo da propriedade, né? E em outros momentos nós estaremos aqui trazendo nós hoje não falamos de colheita, hoje nós não falamos de manejo, nós não falamos de poda, nós não falamos de pós-colheita, nós não falamos necessidade de água, necessidade de água, qual a quantidade de água que precisa, nós não falamos da quantidade de água, né? A gente não falou, falamos um pouco aí de nutrição, então a gente trouxe os princípios básicos, né? O que nós pensamos em despertar você para fazer certo. Sim. Né? Então, assim, eu vou plantar café, então eu tenho que saber que eu tenho que ter água, não falamos em quantidade, mas eu tenho que ter água, eu tenho que ter terra, né, o meu solo bom próximo da água, eu tenho que ter energia, eu tenho que comprar adubo, eu tenho que ter assistência técnica, eu tenho que ter análise de solo, eu tenho que comprar calcário, eu tenho que calcariar. Então é mais ou menos, eu tenho que saber escolher meus clones. Então a gente, né, planejou isso. Em outros momentos a gente estará aqui através dessa parceria, né, do Ruralcast, né, com a Emater Rondônia, trazendo mais informações.